Fala aí, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal, tá? Comentando aqui sobre alguns pós-jogos do Corinthians, alguns pós-jogos do Santos. O pós-jogo que a gente vai comentar é sobre Palmeiras e Santos, 1 a 0 Santos na Vila. Agora, o jogo de agora, Santos e Mirassol 1 a 1, Corinthians 0, Ceará 1, Corinthians 3, São Paulo 0, tá? Já avisando que a gente ficou um tempo sem vídeo por alguns problemas, principalmente de estudos. A gente ficou, acho que entre 7 a 10 dias sem vídeo longo, então a gente vai compensar isso com vocês com mais conteúdo ainda, inclusive nessa pausa de feriado, amém? Então a gente vai poder gravar muitos vídeos para vocês e deixar vocês atualizados sobre tudo. Sobre a seleção brasileira empata em 1 a 1 contra a Tunísia e ganha de Senegal 2 a 0, como vocês puderem ver no vídeo do Shorts que eu gravei sozinho, tá? Sem esses dois arrombados, que eles não poderiam gravar naquele momento e eu tava podendo gravar, então eu gravei, pra não deixar vocês sem conteúdo. Então vamos embora, eu passo a palavra pro Laias aqui comentar rapidinho e depois pro Pistolinha. Aqui, eu vou comentar do jogo da seleção, a minha opinião. Contra o Senegal foi um jogo bom, foi muito decisivo, gostei desse estilo de jogo. Mas contra a Tunísia, eu vou comparar com o último jogo que jogaram, que foi 5 a 1. Cadê essa mesma seleção que metia 5 a 1 na Tunísia, ia sem medo, metia uns 4, 5 na Coreia, não perdia pro Japão? Eu sinto falta dessa seleção. Pode falar, Pode falar. Tá bom, da seleção brasileira, velho. O jogo contra o Senegal foi muito bom, acho que foi um dos melhores jogos da seleção desde 2023, que a gente tá numa má fase aí, primeiro com o Fernando Diniz, depois com o Dorival Júnior, agora o Coutinho acho que tem uma melhorada, mas, porra, cara, no outro jogo contra o Diniz foi uma desgraça, velho, a atuação do Brasil, cara. Parecia que o Brasil tava jogando, sei lá, tava jogando contra uma seleção forte, né, porque a Tunísia é fraca, parecia que tava jogando contra a França. O Wesley, velho, o Wesley que era do Flamengo agora tá na Roma, mano. Jogou nada, tomou cartão amarelo. A única coisa que fez no jogo inteiro foi tomar cartão amarelo e rapaz e entregar gol, mano. Fez bosta nenhuma, foi um cacete essa atuação do Brasil, mano. Aliás, quero o Paquetá fora da seleção. Paquetá também um lixo, outro lixo. Olha, outro lixoso aí também, que bateu o pênalti fofo ali também. Pra mim, na minha opinião, sobre os dois jogos, foram um jogo bom contra o Senegal e um jogo horrível contra a Tunísia. O Ancelotti não pode inventar mais de testar coisa. A gente já tá na prévia da Copa do Mundo, a gente precisa de uma escalação. Eu entendo que, tipo, os pilares deles é o seguinte: Alisson, Marquinhos e Casimiro. E Marquinhos e Alisson provavelmente não estavam no último jogo. Que eles estão lesionados. Alisson, que é basicamente Alisson o e Magalhães, titular dele, não tem outra escapatória. Mas como o Alisson tá lesionado, se não estou enganado, ele tá cortado da seleção. Pra mim, na minha humilde opinião, 1 a 1 entre Tunísia e Brasil representa o que o Brasil não jogou, vamos falar a verdade. Errou muitos fundamentos básicos, errou técnica, errou tudo. Então, não tem nem como comentar um jogo muito ruim do Brasil. E 2 a 0 Senegal. Contra Senegal, a gente dominou um jogo. É uma seleção até interessante, com vários jogadores interessantes, como o Sarr, que tá no Tottenham. Tem o Ninjai, que se eu não estou enganado, do PSG. Temos o zagueiro Koulibaly, temos o goleiro Mendy, uma boa seleção que tá qualificada para a Copa do Mundo. Então, até o próprio Mané, mano. Até o próprio Mané. O próprio Mané que tá no Al Nassr, eles são um bom jogador. Mané aqui no auge que fez temporada de bola de ouro, né? Sim, muito bom. Sim, lógico. São bons jogadores, então é uma boa preparação para a Copa, mas realmente foi poderia caber mais ali, pode jogar um estilo mais agressivo. Não vejo essa seleção como o Ancelotti tá montando, mas vamos ver até a Copa. Ainda temos alguns meses até a Copa do Mundo, que provavelmente a gente vai cobrir não na narração, mas só em pós-jogo e pré-jogo, e provavelmente só do Brasil, tá, rapaziada? A gente não tem nenhuma expectativa de pegar outra seleção para cobrir também, não faria sentido. Eu também queria comentar aqui, Kenzo, que você falou sobre o goleiro da seleção, a questão do Alisson. Agora ele tá lesionado, então é uma oportunidade boa para testar goleiro, tipo o John, o Hugo Souza, que também acabou ficando de fora porque se lesionou nessa convocação, né? Também o próprio Bento. O Bento, quando ele estreou na seleção lá no jogo contra a Espanha, no ano passado, se não me engano, ele foi muito bem, passou uma segurança, mas nesse meu irmão,
Ele deu um susto desgraçado, velho. Parecia que ia sair igual a qualquer momento quando a bola chegava nos pés dele. O problema Quando dele é a- que ele não tá jogando no Al Nassr. Ele tá, tipo, nem sendo relacionado Reserva. por conta do. É. Nem reserva, ele não tá jogando por conta das leis da Arábia Saudita, né? Da Liga Saudita, que não pode ter um certo de limites de jogadores estrangeiros De por estrangeiro, partida, que é horrível. Porque já como Exato. esses times árabes estão ganhando dinheiro pra, resumindo, gastar e contratar jogador de fora, o Bento acaba pegando banco. Junto com Wesley, junto com um monte de garotada e muito jogador bom, tá ligado? Então. Cara, mas Aliás, o Bento posso em falar geral. Pode falar, Laís, pode falar. Não, pode continuar aí. Vou Tá, falar mas uma do- observação mesmo. Então, beleza. Mas do Bento em geral, cara, eu acho que desde que ele saiu do Atlético Paranaense, foi pro Al Nassr, foi jogar na Arábia, ele deu uma bela de uma piorada, mano. Ele não é mais aquele mesmo Bento que passava uma segurança gigantesca. Inclusive, depois que ele saiu do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense caiu pra Série B, né? Vamos Mas tem eu que acho que o levar isso. Bento não é o maior responsável do Atlético ter caído pra Série B. Eu acho que é realmente o O Atlético. Bento salvava. O Bento salvava. Foi o Depois Pac. que ele saiu do Atlético, ficou uma desgraça. É, igual o Vitor Roque. Saiu do Atlético, foi pro Barcelona e virou uma desgraça. O Bento, velho, o Atlético Paranaense virou mais desgraça depois que o Bento saiu, porque o Atlético Paranaense chegou a ser líder da soldado depois, enquanto o Bento tava. Depois que ele saiu, era uns gols bizarros que o Atlético mal todo jogo, caiu pra Série B. Mas ele voltou Aliás. sobre os goleiros aqui, mano. Eu acho que o goleiro titular absoluto da seleção, como ele vem sendo há quase 10 anos aí, ainda é o Alisson. Apesar dele realmente não passar a mesma segurança que ele passa no Liverpool na seleção brasileira, ele é sim o goleiro titular absoluto da seleção, porque ele é sim o que tem mais habilidade lá, mano. Pode falar aí, Alisson. Aliás, aqui, uma observação. O Bento, quando ele tava lá, levava ele e o Vitor Roque, das peças fundamentais do Paranaense, levava para uma final de Libertadores. Atualmente, vai cair, eu acho que ano que vem, o Atlético Paranaense. Uma observação. Esse segundo ou terceiro goleiro tá falhando muito, na minha opinião. Você viu o lance lá do Ederson, que ele errou um chute. O Bento no Eu último acho jogo também que errou. É assim também, é pressão de estar na seleção, cara. Eles não são A impressão é titulares, que tá na então seleção, tá? não dá muito O pra Ederson até falar que já que tem mais eles experiência são na totalmente seleção. horríveis. Não, o Ederson é um puta goleirão, mas tá em final de carreira. Ele é um goleiraço. Infelizmente é verdade. É, Ele eu acho saiu que do City, agora ele já não é saiu do mais Manchester goleiro. City depois de, sei lá, 10 anos que ele tava no City. É, Foi ele jogar na acabou de Turquia, sair, né? então vamos ver como que vai desenrolar. Então, eu acho que papos à parte disso daí, acho que a gente finalizou aqui sobre a seleção brasileira. Vamos pros clubes, né? Santos e Corinthians. Vamos falar primeiramente do Corinthians, que meteu ontem 3-1 no São Paulo. E que o jogo que Foi a um bom gente não jogo do cobriu nada foi contra o Ceará. A gente só cobriu o pré-jogo. Cara, Foi horrível. O jogo foi uma merda, não tem nem o que dizer, não tem nem sobre comentar. O Corinthians não jogou, deixou ser dominado e o Ceará fez 1-0, fez o papel dele fora de casa. Então Exato. vamos pro jogo que realmente o Corinthians deu alguma coisa e dá pra analisar algo sobre o trabalho do Dorival. A escalação titular veio com Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro, Choca, Gustavo Henrique e Fabrício Angelelli. Então ele usando um esquema de 3 zagueiros, com 5 no meio e 2 no ataque. Na defesa é 5-3-2, tá? Então essa formação de 4-4-2 tá errada. É 3 Tá errado. O Google sempre erra. 3-5-2. Google sendo Google. O São Paulo veio com essa escalação em campo, tá? Rafael, Alan Franco, Tolói, Sabino. Tanto São Paulo quanto o Corinthians remendado, tá? Porque o Corinthians vem como titular Martínez, que normalmente é o Ranieri, Breno Bidon, que não é titular, Carrilho, que tá voltando agora, e Guinegão com o Memphis no banco. Então a gente tem que pensar também nisso. O Corinthians que tá sem Rodrigo Garro por, logicamente, amarelo. Cartão amarelo. E Ranieri por lesão. lesão, eu não sei quando ele volta. E o Hugo Souza também. E o Hugo Souza é lesão, mas o Hugo volta pro próximo jogo. É esperado isso. Não, é esperado. Dorival não deu tantas. O Hugo Souza entrar. Pra mim, o Longo, cara, tomou o gol ali que não era defensável, assim. Não era defensável. Isso, ele tentou, mas ele não era. Tirando isso, eu acho que uma nota 7. Fez boas defesas, encaixou bem. Teve uma hora ou outra que deu um sustinho, mas realmente é um bom goleiro. Um goleiro reserva que pode chegar a ser titular nos próximos anos se o Hugo Souza sair.
Aliás, uma observação do Longo que eu gosto é o jeito que ele joga. Ele é rápido, essas coisas. E por isso que ele é convocado para a seleção sub-20. Acho que é sub-21, sub-23, não lembro. Mas ele costuma ser convocado. Então Aí, agora eu vou pra mim, esqueci. A minha nota pro Longo vai ser 7, porque a partida dele foi muito boa até. Só o gol que não era indefensável, felizmente. Tá, beleza. O Felipe Longo ele é um goleiro que eu acho que ele vem evoluindo bastante desde que ele está no profissional. O primeiro jogo dele, se eu não me engano, acho que foi o jogo que ele tomou 3 do Santos, né? Mas é um jogo que ele vem evoluindo bastante nos últimos jogos, agora com a Arena do ele vem sendo titular. E ele vem demonstrando uma habilidade bem grande. Eu acho que nesses poucos jogos que ele tá jogando profissional já foi melhor que a passagem inteira do Matheus Donelli no Corinthians, você é louco. E vem jogando bem pra ele. Esse jogo também foi muito bom. Como vocês disseram, tomou o gol ali que não era defensável, mas fez uma boa atuação no geral, nota 7 pra ele. 7,5 na real. Acho que um ponto pra ele é melhorar com os pés, cara. O jogo com ele com os pés tá bem ruim. Mas Ele é muito quadril duro. É. Ele é muito quadril duro. Só que ele fez o básico, então pra mim É. eu mantenho a mesma nota. É só uma ressalva pra Eu manteria, É só uma ressalva pra que falar sobre ele, tá ligado? Ó, na minha opinião, agora posso começar com a zaga, 15? Pode. Problema nenhum. Aqui, na minha opinião, o Gustavo Henrique jogou como ele sempre joga, consistente, nota 8. Ele conseguiu defender bastante. O Choca, eu senti ele um pouco nervoso. Com aquela recuada que gerou o escanteio que saiu o gol. O erro de marcação no Tapia que acabou saindo o gol. Na minha opinião, o Choca é um 6, porque ele jogou um pouco abaixo. Cara, eu vou colocar. Tá, Mateuzinho e Angelelli. Primeiramente, esse não é o trio de defensores, é João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Fabrício Angelelli. Pra mim, na minha opinião, Angelelli fez muito erro de fundamento básico. Pra mim, eu acho que eu coloco ele como o pior da zaga, 3.5. É ele que cede o escanteio pro São Paulo, tá? Não é o Choca, porque Foi o Choca. Não foi o Choca, eu acho. Sabe por que não foi o Choca? Na regra do. Por quê? Na regra do juiz, teve se eu não tô enganado, o áudio do VAR corrigindo. Eu sei que ele não pode entrar, mas ele só pode comentar e de acordo com o que o VAR falou, o Angelelli que estava errado, então eu coloco a culpa totalmente no Angelelli, porque também que ele faz a marcação errada, tá? Na hora do gol do Tapia. Então, pra mim, eu coloco ele como culpado desse gol, mas eu abaixo a nota dele por conta disso. Então, pra mim, ele vai ser a pior nota do elenco, 4.5. O Choca, pra mim, fez uma partida segura ali. Muita gente fala que ele que fez o escanteio, pra mim, na minha opinião, não foi. Mas pra mim, eu mantenho uma nota 6 pra ele. Gustavo Henrique, o mais lúcido, o que mais tentou também no ataque. Então, pra mim, eu coloco uma nota 7,5. Aliás, esqueci de falar do Angelelli. O Angelelli, eu não sei o que acontece. Ele foi muito bem ofensivamente no jogo, mas ele foi muito mal defensivamente. Nota 4. Tá, então agora minha vez aí de falar sobre o sistema defensivo do Corinthians aí, mano. Pra mim, Mateuzinho e Gustavo Henrique jogaram bem como sempre. Pra eles, nota 7,5 pros dois. E o Choca e o Angelero, eu não gosto deles, irmão. Pra mim, eles oscilam bastante nas atuações. Tem jogo que eles jogam muito bem. Tem outros que eles dão umas falhas bizarras, ficam só recuando, não conseguem nem avançar pro ataque. E como vocês falaram, tem jogos também que o Angelero, como ele fez, ele cedeu o escanteio pro São Paulo. Pra eles, eu vou dar uma nota 5 pros dois também. Eu não vou falar outra coisa, não, porque vocês já falaram tudo que eu tinha pra falar em resumo aí, tá? Eu acho que agora abrindo as alas, né, Mateuzinho e Matheus Bidu. Matheus Bidu que tira assistência pro Memphis Depay, tá? Matheus Bidu que fez uma boa partida hoje, não foi a melhor dele, mas pra mim, por conta da assistência e também por conta da bola que jogou, eu coloco ele como um 7,5. Mateuzinho, pra mim, fez uma partida segura. Algumas faltas que ele cobrou realmente muito abaixo, alguns escanteios que normalmente ele não cobra, né? Porque quem cobra ou é o Garro ou é o Memphis, mas como nenhum dos dois estava, era o Mateuzinho, ele cobrou alguns péssimos
péssimas faltas, alguns cruzamentos ruins, mas em geral foi muito bem na partida, bem defensivamente, ofensivamente faltou um pouco daquele Mateuzinho que cruza mais, então pra mim uma nota 6 tá bom pra ele. O Bidu, na minha opinião, o Bidu, eu não entendo porque o Ancelotti não fica de olho nele. Porque ele é um jogador que oscila pouco e ele joga muito. Que passe ele dá pro Memphis pra fazer aquele golaço. E ele tava conseguindo trabalhar muito bem no ataque. Pra mim, Bidu, nota 8. E o Mateuzinho eu senti um pouco abaixo dele. Pra mim, 7,5. Porque o Mateuzinho, ele não tá cruzando muito, eu percebi isso. Ele não cruza muito. Não tá cruzando muito. Então, do Mateuzinho eu já dei minha opinião sobre o jogo dele, do Matheus Bidu, mano. Eu detesto elogiar ele, detesto elogiar qualquer jogador do Corinthians, mas ele realmente é bom, cara. Infelizmente ele nasceu com o dom das bolas nos pés. E sobre o Ancelotti convocar ele para a seleção brasileira, eu queria deixar claro que o Luciano Juba continua sendo 1000 anos melhor. Mas enfim, sobre o jogo do Corinthians aqui, que o jogo que ele fez um jogo muito bom. Foi muito bom ofensivamente, tanto que ele deu assistência pro gol do Memphis Depay. Jogo bom do Matheus Bidu, nota 8 para ele. Vamos pro meio de campo, né? Meio de campo com Breno Bidon, Martins e Carrilho. Breno Bidon, que ultimamente está sendo muito utilizado como meio campista ofensivo, não como meio campista central, tá tendo uma evolução muito grande nessa posição. Eu acho que fez um puta jogo bom. Pra mim, um dos destaques do Corinthians, uma nota 8 pra ele, fez um puta jogaço. Muito bom o jogo e realmente evoluiu o nível como meio campista ofensivo, tá? Eu acho que ele tem mais carreira como meio campista ofensivo do que meio campista central. José Martins fez uma partida até tenebrosa, um pouco ruim, não tem nem como qualificar ela direito, mas pra mim não é pior do que a nota do Angelelli, ele fica com uma nota 5. Carrilho, uma nota 6, fez o básico, tá voltando de lesão, então é normal que ele não jogue igual antigamente. Olha, eu vou falar um pouco. O Martins e o Carrilho, eu senti ele um pouco abaixo. O Carrilho, ok, ele acabou de voltar de lesão, tava acertando os passes, etc. Mas o Martins, ele tava muito mal nesse jogo. Muito mal mesmo. Pra mim, o Martins vai ficar com 4,5, porque não vai ser abaixo que o Angelelli. E o Carrilho vai ficar com 6, porque ele tentou fazer o básico, voltou de lesão, tá um pouco abaixo. Mas o Bidon, na minha opinião, o Bidon, se ele continuar jogando mais assim, os times europeus vai ficar mais de olho nele. Ele tá jogando muito bem atualmente. Bidon 8, 8,5. Tá, mano, então vou falar aqui. Primeiramente do André Carrilho, ele é um jogador que, vamos lá, ele já tem uma idade mais avançada, né, já tem 34 anos, então a lesão grave que ele sofreu já pesa um pouco mais. Ele tá no processo de retorno da lesão ainda, então não tá ainda fazendo básico nos jogos, tá de boa ali, tá 6 pra ele. O Martins, como vocês falaram, foi um jogo ruim dele. Não gosto do José Martins, só sabe bater, jogador violento. Mas, em geral, acho que foi um jogo ruim dele. Lento não é. Pô, pelo amor de Deus, o cara só bate o jogo inteiro, meu irmão. Mas lento Mas, Não, ele é agressivo. falei violento. Ah, sim, violento ele é. Foi um jogo ruim dele, nota 5 pra ele. E o Breno Bidon é uma baita promessa do Corinthians. Acho que ele também oscila um pouco, mas ele vem evoluindo bastante nos últimos jogos. Foi mais um jogo muito bom dele. Se continuar jogando assim, como o Léo disse, vai despertar interesse de um grande time da Europa, por exemplo. Como, por exemplo, o Chelsea, que adora pegar um jogador de time brasileiro. E nota 8 pro Bidon, nota 8,5 na real. Então vamos pra dupla Aí, de ataque. Vamos pra dupla de ataque. Yuri Alberto e Guinegão que começaram o jogo. Guinegão que deu muita raça em campo, eu priorizo isso. Um jogador jovem que corre, se esforça, é muito bom tecnicamente. Deu muito problema pra zaga do São Paulo. Pra mim, ele deveria ter mais espaço no Corinthians. Na minha opinião, ele deve jogar pela ponta também, pra, né, não ficar só parado. E assim, é um bom jogador, um jogador bem completo, que tem drible, tem passe, tem visão de jogo, tem finalização, tem físico, tem tudo. E olha que subiu recentemente da base.
faz bons jogos, fez um bom jogo, apesar de não contribuir com nenhum número como assistência ao gol, criou chance de gol esperado, criou um monte de jogada, deu problema para a zaga do São Paulo, como eu já disse anteriormente. Para mim, na minha opinião, ele fica com 7,5. Ele se salva também pelo bom jogo. Não é, ele dá uma dinâmica diferente pro jogo inteiro, ele dá mais velocidade, dá mais raça, ele dá mais desespero pro São Paulo, né? Por ser um jogador jovem, veloz, driblador, talentoso. O Yuri Alberto faz um jogo até tenebroso, mas por conta dos 2 gols bateu muito bem, e teve o segundo gol lá no rebote do chute do Vitinho, mas faz um jogo até que tenebroso com a camisa do Corinthians. Alguns lances que ele não costuma cortar para a esquerda, ele corta e finaliza muito mal. Teve um lance lá perto lá da área, era só ele cortar para a esquerda e bater, cortar para a direita e bater com a perna direita. Não, ele corta para a esquerda e finaliza todo ruim, todo para fora, mete uma bola no Rio Tietê, pra quê, tá ligado? Então, pra mim, por conta dos 2 gols, ele se salva, mas ele realmente tem que voltar a ser aquele Yuri Alberto que ele era, cortar pra direita com confiança, finalizar com confiança, finalizar mais no gol como ele fazia. Então, pra mim, por conta dos 2 gols, ele ganha o homem da partida, né, com nota 10, mas realmente é um jogo meio ruim tecnicamente do Yuri Alberto, principalmente antes dos gols. Ó, o Guinegão, eu vi que quando ele ficava na defesa, ele até tirava. Ele tava funcionando muito bem. Tipo, ele dava um jogo de corpo, conseguia ir na frente, que era um ataque, mas perdia o ataque. Mas... Não vai, né? Nós já estamos saindo. Desculpe. Pode falar, Pistolinha. Tivemos problemas com o apresentador Lais. Enquanto o Lais tá controlando, eu vou citar aqui, mano. O Guinegão aí que voltou a ser titular pelo Corinthians, né? Se eu não me engano, essa é uma das primeiras vezes que ele e o Yuri Alberto são titulares juntos, se eu não me engano, né, Kenza? Não é. Ele teve, acho que, alguns jogos, mas bem poucos. Mas não é o Com o Yuri Alberto como titular. Tanto com ele e o Yuri Alberto como titular. Foi um bom jogo do Guinegão. Ele é uma baita promessa do Corinthians também, que quando ele foi profissional chegou jogando muito bem, fazendo gol em vários jogos. No momento que ele estreou, acho que o Yuri Alberto estava lesionado, se eu não me engano. E ele lutou bastante, mas ali não tido participação direta em nenhum dos 3 gols que o Corinthians fez. Jogou muito bem. Nota 7 pro Guinegão e pro Yuri Alberto, como o Kenzo disse. Apesar dele ter feito 2 gols, 2 dos 3 gols do Corinthians, que tá virando um coadjuvante do Corinthians, mas ele tá voltando a ser aquele Yuri Alberto meme, né, velho? Perdendo gol à toa, perdendo gol na cara, tomando decisão errada. Nota 6,5 não. Eu vou dar 7,5 por causa dos 2 gols que ele fez, que dá 1 ponto pra ele. Mas, em geral, ele tem que melhorar um pouco. Olha, eu vou falar do Yuri Alberto agora. O Guinegão, pra mim, a nota dele é 8 pela partida. O Yuri Alberto, eu tô sentindo ele um pouco a falta de confiança. E pra mim, se ele voltar a ter aquela confiança, eu acho que ele consegue virar aquele baita jogador que é. Pra mim, o Yuri vai ser 7,5 pelos 2 gols. Desculpe se eu vou ter que sair agora, ter que resolver alguns compromissos. Mas falou aí, galera. Tá, Adeus, Laia. Adeus, Laias. Falou, mano. Falando agora do banco do Corinthians, quem entra? Memphis Depay, Romero, Vitinho, Charles e o André Luiz. André Luiz que volta de lesão nessa partida e que faz uma boa partida na volância do Corinthians. Esse moleque tem que ser titular em alguns momentos. Ele tem que entrar mais nos jogos, tá? O André Luiz, ele é muito bom. Eu acho que ele na fila, por mim, já tira o Charles e já coloca ele. Não inventa colocar Charles e Romero. Coloca André Luiz e provavelmente o Rian, provavelmente o Dieguinho. Um desses moleques. Esses moleques têm que jogar em vez desses caras. Esses caras são muito ruins. O Romero, eu entendo, a gente tem amor dele como ídolo. Ele é muito importante para a história do clube, mas realmente não dá mais. Não dá mais. Acabou. Tem que encerrar ciclo e pra mim ele não precisa mais entrar. Igual o Charles. Pra mim o Charles veio como aquele jogador qualquer e é um jogador qualquer. Ele só faz o básico. Ele não tem destaque. Ele não tem um André Luiz dentro dele. Eu vou me destacar, eu vou correr, eu vou... Não. Ele só faz o dele. Pra mim o André Luiz se destaca porque além dele fazer só o dele, ele faz mais do que o dele e ele se mata em campo.
Pra mim, na minha opinião, todo mundo do banco, tirando o Memphis, vai ganhar uma nota 6. O Memphis Depay por fazer um golaço, mas apesar da... Tecnicamente, ele foi muito ruim nesse jogo. Errou muita coisa básica que ele não erra. Mas por gol e também pelo gol que ele faz, né? Que tira um jejum dele de gols pelo Corinthians. Jejum tanto de gol quanto de assistência que ele faz também pós-lesão, né? Ele ganha uma nota 7 porque é um golaço. Ele simplesmente dá uma caneta no zagueiro de São Paulo e mete um gol improvável no canto do Rafael, que normalmente é o canto que ele cata, né? E é isso. Pra mim, na minha opinião, essa é a opinião minha dos reservas do Corinthians. Agora eu vou falar aqui minha opinião sobre a reserva do Corinthians. Mano, pra mim, 3 desses aí, Romero, Vitinho e Charles, notas 5 pra eles, nota metade, porque pô, eles não fizeram nada no jogo, essa aqui é a verdade, mano. Vitinho tava lesionado, voltou agora, os caras nem parece que ficou sabendo que ele voltou, porque ele é inútil no Corinthians, essa que é a verdade. O Romero mesmo, na minha opinião, o Romero ele foi muito bom no auge dele. Ele é de fato um ídolo do Corinthians, se não me engano, ele é o maior artilheiro da história do Corinthians na Neoquímica Arena, né? Não é mais, é o Yuri. Mas até pouco tempo atrás ele era o maior artilheiro da história do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas, pô, o cara é literalmente um ex-jogador em atividade, consegue nem correr direito mais, mano. Mas o Charles também é outro jogador que foi contratado para compor elenco, não teve um momento de destaque até agora no Corinthians, mas as coisas já começam a ficar um pouco diferentes aqui com o André, outra bela promessa do Corinthians aí. Ele passou um tempo lesionado, por isso desfalcou o Corinthians em alguns jogos aí, mas agora ele voltou e voltou muito bem, mano. É um jogador que... Na minha opinião, não é unanimidade se o André tomar a vaga de titular ele aparecer na seleção brasileira, tá? Cê é louco. Não, seleção irmão, quer dizer, mas... como que algum volante me dá 2 chapéus no mesmo jogo e acerta os 2? Pra o nível de técnica que ele tem. Mas a seleção brasileira também é muito cedo, né? Se ele fez... Que, tipo, em amistoso, assim, pra ele acostumar, eu acho que sim. Eu não arrisco. Pô, mas se ele ir pra seleção entrar e, por exemplo, meter alguma falha, ele nunca mais vai, tá ligado? Aí tem a carreira dele, viu? Aí a gente tem que entender, o Ancelotti, ele gosta muito de jogador, tipo, promessa, entende? Entendo. Mas agora eu vou falar do Memphis Depay, mano. O Memphis Depay entrou, fez o que tinha que fazer, né? Fez um gol lá, inclusive. Queria deixar claro aqui pra vocês que o Laia desgraçado ficou a noite inteira reclamando do gol do Memphis Depay, falando que ele deixou o zagueiro de 4. Pelo amor de Deus, que não aguentava mais tantas vezes que meu celular todo lá reclamando do gol do Corinthians que o Memphis Depay fez. Mas foi sim um golaço, pro gol é nota 10, pra atuação dele no geral nota 7,5. Complementando os 2 treinadores, Dorival Júnior, acho que eu dou uma nota 8, fez um jogo até que seguro ali. Então beleza, um jogo que seria o padrão dele, ele tem que fazer mais disso. Crespo, como não teve muita mudança, eu acho que ele fez um jogo muito abaixo. Na minha opinião, o Crespo fica com uma nota 5, tá? Ele veio com uma proposta de um São Paulo que, cara, tá todo remendado, não tem muito o que ele fazer, e é isso. Não tem muito o que criticar também, porque ele tá sem metade do elenco, basicamente. O São Paulo sempre foi um time que sofreu bastante com lesão, né, dos jogadores, né, velho? Nos últimos anos o São Paulo é um time com uma média de idade muito alta. Eu vou até pegar aqui, ó. O São Paulo e o Fluminense acho que tem a maior média de idade do Brasileirão, mano. São Paulo junto com o Fluminense. A zaga, por exemplo, do São Paulo com o Rafael Colombo. Aqui, ó. Temporadas. Legal. Aqui. Calma aí, deixa eu achar a atual temporada. Enquanto vocês estão falando aqui, velho, o São Paulo tem sim um elenco bem envelhecido, né? A zaga, por exemplo. O último bagulho de temporada. Meu amigo. 2025. 31,7. Então, a maioria dos jogadores de São Paulo tem 31 anos, quase fazendo 32. Então, por isso, né? Eles lesionam, demoram mais tempo pra voltar, por já terem uma idade mais avançada. A média deles dos últimos anos é de 2018. 30 pontos, meu amigo. 30,2. Vocês têm noção que nem o Santos tá nessa situação? Então, né? O Santos tem até que um elenco jovem, mas o problema é que é ruim mesmo. Mas fica completando que eu tava falando da melhor postura. Mal desenvolvido, né? Que é ruim. Não é
Agora eu vou dar minha nota aqui pros treinadores, mano. O Dorival Júnior fez um jogo bom, um jogo ok aí. Que o Corinthians teve uma boa atuação, ganhou de 3-1 aí. Vou dar uma nota 8 pra ele. O Renan Crespo, meu irmão, como jogador, foi um belo de um jogador. Isso tem que admitir uma porra. Como treinador, tá sendo uma negação até agora, velho. São Paulo tá em má fase, já não é de hoje. Ele vem perdendo muitos jogos bestas aí, mas esse contra o Corinthians é mais uma derrota aí humilhante. Mas, porra, saíram lesionados ali. O Rafael Tolói sofreu lesão ali, viado, no quadril, que desgraçaram ele o jogo inteiro, mas tudo bem. O Renan Crespo nem fez tanta substituição, fez só 3 substituições. Nota 5 pra ele, mano. Epa, agora chegou a hora de um belo jogo aqui, cê é louco. Santos 1, Palmeiras 0. Santos na Vila Belmiro, tá? Ganha do Palmeiras todo desfalcado, é verdade. Que escalação é essa, tá ligado? Não dá nem pra ver, tá? Tipo, não é a escalação titular do Palmeiras, que não faz nem sentido, tá? Então é um Palmeiras muito modificado pelo Abel Ferreira, com uma proposta de muita defesa e pouco ataque. Vamos falar bem resumidamente desse jogo, tá? Porque a gente tem que priorizar mais realmente atualizar os nossos conteúdos. Então, foi um bom jogo do Santos, principalmente no primeiro tempo. Dominou bastante tempo o Palmeiras, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Foi um jogo que o Santos realmente demonstrou qualidade para não ser rebaixado e se salvar do rebaixamento. E que consegue o gol nos últimos minutos com o Roleiser saindo do banco, que não era para ele ser banco. Não faz sentido como o Santos está sendo escalado pelo Vojvoda, principalmente nesse jogo, querendo o resultado, mas colocando um dos caras que mais tenta no banco, que é o Roleiser. E que pra mim faz um bom jogo, mete um golaço de voleio, é verdade. E pra mim, na minha opinião, ele sai como destaque da partida. E como o elenco inteiro, pra resumir numa boa nota, um 7 pro elenco do Santos e pro Roleiser, realmente uma nota bem alta. Acho que eu vou dar a maior nota dele desse canal, 9,5. Mano, o Roleiser é o meu ídolo, Diego. Mas o Palmeiras, vou descartar aqui o Palmeiras. O elenco todo desfalcado, tanto por lesões, né? Tanto por jogadores representando as seleções deles, né, na data FIFA. Inclusive o Gustavo Gomes, puta que pariu, tomou uns belos de um soco na cara no jogo do Paraguai. Mas enfim, enquanto isso estava acontecendo, teve o jogo, né? O Palmeiras não foi tão bem, cara. O Palmeiras não foi tão bem quanto costuma ir, mas também o time todo desfalcado, o time praticamente reserva. Já o Santos, foi um jogo que eles jogaram bem, eu entendo, mas, pô, joguinho chato de ver, mano. Uma chance bizarra com perdido ali, mas tudo bem. O Neymar, primeira vez em muito tempo que ele joga 90 minutos, muito bom. E sobre o Roleiser, meu irmão, ele tava vivendo no banco. Meu irmão, não existe você deixar o Roleiser, Benjamin Roleiser no banco pra colocar essa porra do Guilherme, meu irmão. Ele é horrível. O Guilherme é horrível, quando sempre será horrível. O Roleiser tava oscilando, beleza, mas mesmo oscilando e sequestrado, o Roleiser continua sendo anos-luz melhor que o Guilherme. Mas ele entrou, meu irmão, já fez o gol, salvou o Santos, já tava perdendo as esperanças, já tava chorando e depois quase dormindo. Já estava perdendo as minhas esperanças do Santos ficar na Série A ano que vem, e ele me faz isso. Nota 10 pro Roleiser, 10, quero saber, 10. Agora, nota pro banco, tirando realmente o Roleiser, que vai ficar com nota 10, todo mundo aqui foi 6, tá? Não teve nenhum destaque. Todo mundo foi 6. E olha lá, mas foi bom jogo do Robinho. O Robinho Júnior vem melhorando bastante, mano. Vem melhorando bastante nos últimos jogos, vem numa boa fase. Vojvoda, eu dou uma nota 7,5 pra ele, perdeu muito repertório técnico, principalmente. Tem alguns jogadores que aqui não faz sentido estarem no banco. E um que não foi nem relacionado é o Bilal. Pra mim o Bilal tinha que ser titular. Do Santos, eu acho que caberia o Bilal como titular, mano. O problema é que o Bilal disputa a posição com o Roleiser, né? Que é a mesma posição do Roleiser. Sim, só que eu acho que eu tiraria o Barreal. Pode ser. Mas enfim, da nota do Santos, o Robinho Júnior deu nota 7 pra ele. O Roleiser vai ficar com 10, e o resto todo mundo pode ficar com 6 aí. Escobar, Vitor Hugo, Lautaro Dias. Nota 6 pra eles aí. Eu vou dar uma nota 7,5, só pelo fato dele ter botado o Guilherme no lugar do Roleiser e de não ter relacionado o Bilal. Meu irmão, o que o Vojvoda tá fazendo com o Bilal Brahim é um crime, tá vendo? O Bilal Brahim jogou um jogo 10 minutos, nunca mais foi relacionado, nunca mais entrou. Relacionado até foi, mas entrou. Porra, mas nunca mais entrou, velho. Ele é um jogador que demonstrou um bom futebol. Você não vai botar pra jogar contra o Tupac então, cara?
Não faz sentido, mano. Eu acho que o Bom Tempo poderia ter entrado nesse jogo. O Bom Tempo também pra mim é titular do Santos. Não sei porque que tá sendo, não sei porque que não é mais, tá? Exato. Nunca foi titular. Nunca foi titular com o Vojvoda até agora, velho. Não faz sentido. Então vamos lá pro outro jogo do Santos, né? Que é contra o Caralho. Mirassol. 1-1, eu acho que bem empatado. Bem empatado, né? Gol de Neymar, primeiro gol do Neymar depois da lesão. E um gol do Reinaldo, King Naldo, né? King Naldo, estão chamando ele. Nada, cara. Tá. Tá, Eu não vi esse jogo inteiro, eu só vi os melhores momentos, mas pelo que eu vi, eu acho que o Mirassol saiu perdendo. pois é, no primeiro momento do jogo, o Santos tava jogando melhor que o Mirassol, velho. Apesar deles terem confirmado vaga na Libertadores, o Santos tava jogando melhor, velho. Mas eu acho que o Mirassol deveria ter ganhado. Vai se fuder, moleque. Não, mas eu acho, sinceramente, o Mirassol jogou mais do que o Santos. É, eles deram uma melhorada no jogo aí. Mas, pô, o Neymar fez gol logo cedo com 3 minutos de jogo. Porra, Neymar, também você tem que se decidir, né, caralho? Você faz o gol, vai salvar o time, retorna da lesão, depois de mais uma lesão, e, mano, daí você comete um pênalti, velho. Pelo amor de Deus, muito infantil da tua parte, tá? Pênalti infantil. E na minha opinião... Comete um pênalti pra não tomar gol do Reinaldo, viado. Tomar gol do Reinaldo é foda. Mas na minha Porque é opinião... lateral esquerdo, pô. E que tem, tipo... Eu acho que ele tá entrando na artilharia do Brasileirão, calma aí. Esse cara é idoso praticamente, velho. Aqui, ó, não, ele tá entrando na artilharia do Brasileirão. Com esse gol ele Tem em quinto. Aqui, ó. Idoso, praticamente 12 gols. Ele tem o mesmo gol do que Ryan e Pedro. Meu irmão, nunca achei que fosse ver isso, nunca achei que fosse ver o Mirassol na Libertadores, mas tá acontecendo, né, cara? O Mirassol já tá qualificado pra próxima Libertadores. Sim, o Mirassol já confirmou ontem ou hoje, se não me engano, classificação pra Libertadores, velho. Só que o problema é, ele pode até ir via Brasileirão, só que ele não pode jogar. Ele não tem uma equipe feminina. Que eu acho, tá, agora comentando sobre o Mirassol, eu acho uma puta injustiça com o Mirassol, tá? É sacanagem, velho. Os caras fizeram história não poder jogar essa sacanagem. Eles não têm grana. É simples. Pegar um clube como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, qualquer clube da Série A, tirando os que foram que vieram da Série B, é muita sacanagem. Não tem como, não tem grana suficiente pra manter um clube que o feminino, me desculpem, as meninas podem até sendo boas jogando, mas que não vai gerar renda. Ele só vai gerar prejuízo. Isso pro Mirassol é horrível. Ou qualquer time que vem da Série B e vai jogar qualquer competição internacional aqui na América do Sul. Não faz sentido. O Mirassol realmente fez história esse ano, mano. É a mesma coisa do Ceará. O Ceará não tem time feminino. Se eles forem pra uma Sul-Americana, por exemplo. Aí é foda. Eles não vão poder jogar por causa de uma bobeira? Que isso? Isso é uma grande justiça, tá, mano? O Mirassol esse ano, eles viraram até meme que de tanto que eles jogaram bem, que eles falaram que eles estavam fazendo modo carreira do FIFA. O Mirassol fazendo história, primeiro ano que ele joga a Série A na história, tava classificando pra Libertadores, mano. Isso é uma injustiça do cacete. É uma injustiça do caramba. Ah, podem me cancelar de machista. Foda-se, o Mirassol tem que jogar a Libertadores no ano que vem. Precisa jogar, mano. Tanto pelo vai que dinheiro, ganha, tá, tanto pelo dinheiro, quanto que a gente para pra pensar. Um clube totalmente desconhecido fora do Brasil. É um clube que tá surpreendendo todo mundo. Imagine, vai surpreender o mundo. Vai que eles ganham a Libertadores. Realmente. E eu não Quem acho futebol jogado, vale lembrar aqui uma coisa. Eu não acho. Vale lembrar até uma coisa aqui. Porque, tipo, o Mirassol, se eu não me engano, é o único time do Brasileirão que não tem nenhum estrangeiro no elenco, né, velho? Tem o Chico Kim. Ele tem dupla nacionalidade. Personalidade. Mas brasileiro, do mesmo jeito, né? Mais brasileiro do que coreano. Pô, o nome dele é Chico Kim, velho. Você vai ver na Coreia do Sul vai ter um jogador chamado Chico Kim. Aí é foda também. Mas o Mirassol é um time incrível. Mas voltando a falar do meu Santos aqui, a gente não ganhou esse jogo por culpa do filho da puta do Neymar que fez o pênalti. Essa que é a verdade, mano. Isso é verdade. Mas agora, falando um pouco mais do Mirassol também,
queria destacar num ponto deles, que é um ponto muito positivo, que é simplesmente eles terem uma puta estrutura do cacete. Irmão, Eles são. a estrutura deles é melhor do que a do Santos. A do Santos. Então, o Mirassol, eles têm um projeto muito bom, eles têm um CT incrível. O estádio deles é bonito, tá? O estádio deles é foda. Dos times que estavam na Série B ano passado. Tudo pra eles estourarem no próximo Brasileirão se eles continuarem. Eu acho que não é. Sim, mano. Não é uma raridade. Não vai ser uma raridade ou uma coisa tipo, do nada. Eu não acho. Eu acho que o próximo Brasileirão eles podem brigar por título se eles continuarem assim. Sim, esse ano todo mundo comemorou, inclusive como se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo quando eles entraram no G4 do Brasileirão, velho. Antes do Brasileirão começar. Eu não acho que eu acho que o Mirassol vai brigar por título, cara. Não é. Está em pauta entre colocar os Mirassol entre o quarto maior força brasileira ou até a terceira maior força brasileira hoje. Vale lembrar até que antes de começar o Brasileirão, tava todo mundo falando que o Mirassol ia cair pra Série B de novo, sendo lanterna até, viado. Mas eles surpreenderam, calaram a boca de todo mundo aí, velho. O Mirassol cala a boca de todo mundo. Um time com potencial gigantesco aí pra ficar ainda maior. Pode subir. Só não pode dar uma de São Caetano. Aí vai ser. O céu, louco, tá tomando no cu. Aí vai ser tenebroso. Mas o São Caetano era... São Caetano tá sempre de se não me engano. Ele tá. Mas eu acho que o São Caetano ele não tem a mesma administração do que o Mirassol. E o Mirassol é uma administração competente. Bem competente. É bem competente. Inclusive, ele tem a administração aí do Paulinho e ex-Corinthians também, vai lembrar? O Paulinho, que ele tá fazendo mestre em falta, tá? E eu queria ter ele como treinador... Ele como um dos treinadores ali da comissão técnica do Corinthians. Porque o Paulinho hoje, se eu não estou enganado, ele treina a parte da comissão de faltas. Faltas, pênaltis e cruzamentos. Mano, o que o Mirassol tá fazendo gol de cruzamento, o que o Mirassol tá fazendo gol de falta, o que o Mirassol tá fazendo gol de pênalti é sacanagem. Mirassol muito bom, mano. Mirassol. Antes, quando jogava pelo Grêmio, que é o último clube dele antes de ir pro Mirassol, ele tinha uma... O do Grêmio odiava ele, velho. O Grêmio, além de não utilizar ele, quando utilizou, ele errou acho que metade dos pênaltis que ele cobrou. E ele era capitão do time, inclusive, também, velho. Então... Ele virou meme, o negócio do King Naldo já existia desde a época do Grêmio, ele virou meme pelo fato dele ser ruim. E depois, quando ele foi pro Mirassol, ele se tornou um jogador de elite. Não, nunca vi lateral esquerdo disputando artilharia. Foda demais. Então, e eu não acho um absurdo o Reinaldo terminar o Brasileirão com 15 gols, 16 gols. Nessa reta final. Inclusive até no começo do ano, quando o Mirassol meteu uma goleada de 4-1 contra o Grêmio, né? Ele fez 2 gols contra esse time dele, se não me engano. Saiu comemorando como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, gente. É louco. Então, ele não tá errado. Não tá errado. Do jeito que ele foi chutado. Tá resetado ele. Então vamos voltar agora pro tema do Santos, né? Pra mim o Brasão fica com 8, Igor Vinícius, Adams Frias. Essa zaga aqui tenebrosa, 5, meio de campo 6,5, vai. Ataque, o ataque bem fluido, realmente só o Lautaro Martins que tá sendo realmente um peso pesado, um peso morto. Acho que uma nota 7 pro Neymar, uma nota 6,5 por conta do pênalti. E todo mundo do banco, acho que pra mim fica com 6,5 também. O Vojvoda como técnico fica como 7. Mano, puta que pariu, velho. Essa zaga do Santos me dá nojo, velho. O Gabriel Brazão é bom, mas todo o restante de centro defensivo do Santos me dá nojo. O Igor Vinícius, velho, o Igor Vinícius é um lixo, mano. Desde o Flamengo, desde o jogo contra o Flamengo, ele tá muito ruim. Volta Mike, só isso. Inclusive no próximo jogo contra o Internacional, que vai ser um confronto direto na parte de baixo da tabela, tá? Não tinha diagnosticado uma lesão? Mike? O Igor Vinícius. O Igor Vinícius tá... espero que fique muito tempo. Ele tá jogando com problema de lesão. Pô, demore pra voltar, porque puta que pariu, o cara ruim, mano. Mas enfim. Não. Ele é inconsistente. Ele não é tão ruim assim. Ele é só inconsistente. Ele chegou no Santos até que bem. Mas é inconsistente a palavra correta. Então,
Tipo o Andileri no Corinthians, mas enfim. Faz alguns jogos bons, alguns jogos aí vai pra mediana, aí faz 2, 3 jogos ruins, aí volta a ser bom, tá ligado? Inclusive no próximo jogo do Santos contra o Internacional, que vai ser uma disputa Eu acho que ali vai sair logo na empate, parte tá? de baixo da Esse tabela. próximo jogo vai sair Mano, empate. vai ser empate, cara de empate. Mas na lateral direita, o Santos poderia dar uma chance pro JP Sherman, né? Que é o lateral esquerdo. Que é no final direito, perdão. Que veio da base tanto ano passado quando tava na Série B, jogou muito bem, tanto que foi convocado ali para a seleção brasileira sub-20. Muito bom, JP Sherman, mano. O sistema defensivo tanto geral nota 5, mas pro Brasil é 7. Meu irmão, o João Schmidt é um peso morto, tá? Ruim pra caramba. Mas é Rafael Ilharão vem crescendo bastante. Pra eles, nota 8, João Schmidt nota 5, Barreal 7, Lautaro Dias 5, Neymar 6,5, porque fez um gol ali, se não fosse, senão ia ser 5 também, velho. Puta que pariu. Tá, comentando sobre os técnicos, o Vojvoda, eu dei a nota dele, né? Tals. E eu acho que, na minha opinião, ele perdeu muito repertório técnico. O Voivoda tá tomando uma decisão meio questionável aí, mas tá bom. É que eu vou começar a usar. Eu tô pensando em, rapaziada, trazer análise técnica também aqui pro canal, né? Só que eu vou utilizar aí alguns jogos aí pra simular e tal, principalmente pra simulação do ano que vem, que isso é um spoiler, mas que vai ter e vai ser muito da hora. E agora, né, conversando agora, acho que mais um bate-papo entre a gente também do canal e tal, com vocês. Eu dou muito obrigado a todo mundo que tá assistindo e que a gente completa um mês. Faz acho que faz uma semana que a gente completa um mês de canal. E muito obrigado realmente, porque vocês estão dando muita. Como é que chama? Vocês estão influenciando muito nas nossas vidas, porque desde que a gente começou esse projeto aqui há mais de 2 meses, projetando, há mais de um mês colocado o canal aqui realmente ao ar e gravando pra vocês. Tá sendo muito legal, uma experiência única, principalmente, beleza que eu sou o cabeça-chefe do projeto, né, como eu coloco no próprio Instagram, TikTok, perfil pessoal, mas quem dá popularidade e visibilidade pra nossa opinião são vocês. Eu queria dar um agradecimento porque vocês são muito importantes, principalmente pra gente, na vida da gente, ter gente pra escutar a gente opinar e dar opinião aqui junto também, é muito da hora. Então, pra mim, eu só tenho a agradecer a vocês por todo o apoio e carinho que vocês estão dando pra gente. Fala aí, Gustavo. É isso que o Kenzo disse, né, mano? Mas eu também queria falar com vocês aqui para vocês agradecerem aos jogadores da Seleção Brasileira Sub-17 hoje, né, que venceram o Marrocos na Copa do Mundo Sub-17, estão na semifinal, vão pegar Portugal, jogaram bem demais. Mas é isso que o Kenzo falou, mano. Agradecer por todo o apoio que vocês vêm dando nos vídeos, né? Teve 2 shorts nossos que já pegaram mais de 1.000 views aí, queria agradecer também por isso. Um mês e pouco aí participando desse projeto, tá sendo muito divertido gravar. Queria agradecer até o Kenzo aí por ter me convidado pra participar, mano, né? E sendo muito da hora. Muito da hora ver a evolução do canal crescendo aos poucos. Até agora nós somos um canal pequeno, mas quem sabe no futuro nós sejamos até bem grandes aí, né? Agradecer a vocês, mano. Só isso que eu tenho a dizer. Um canal que já conseguiu afetar mais de 10 mil pessoas. Ou em questão de visualizações, a gente já afeta mais de 10 mil pessoas. E eu acho isso muito bom, porque eu acho que agora nessa nova leva tá vindo muito canal que tá sendo realmente ruim, pegando muita view e dando muita desinformação. E eu acho que, tipo, vim aqui falar com realmente coração pra falar com vocês, eu acho que é o mais importante disso entre discussão de futebol. Não é só um programa de televisão com pessoas famosas que falam sobre clubes e provavelmente uma hora tá dando taca muito no clube, outra hora tá falando muito bem. Não, a gente tem realmente um histórico de realmente acompanhar o clube e gostar do clube, não só por ser famoso pelo aquele clube ou ser ídolo, né? Porque tem muitos ídolos que a gente fala que não é ídolo, cara. Tipo o Casagrande, ele fala muito bem do Flamengo, só que, porra, ele jogou muito bem pelo Corinthians e não faz sentido ele falar mal do Corinthians toda hora. Então é basicamente tipo um ídolo que ele não segue os padrões de um ídolo e ele é realmente torcedor de outro clube que nem liga pra ele. Tá ligado? Então, é foda, bicho. Eu acho que é muito da hora ter mais canais com pessoas com opiniões pessoais, mas que falarem sobre clubes de futebol e discutirem aqui numa mesa, mesmo que seja virtual por enquanto.
Muito, muito foda participar desse projeto. Inclusive, também queria agradecer a vocês aí em nome do Laias, né, que teve que ir embora no meio do vídeo. O Laias também ia agradecer bastante a vocês aí, falar aqui em nome dele. E é isso, mano. Continuem acompanhando aí o meu coração partido em pedaços pelo time do Santos, né? É isso, continue acompanhando aí, dando like, se inscrevendo, dando todo o apoio que vocês sempre vem dando pra nós, pra continuar esse projeto aqui. E um spoilerzinho do ano que vem, que provavelmente a gente vai cobrir alguns jogos na Neoquímica Arena, tá? Dentro do estádio da Neoquímica, então eu vou gravar Isso aí, no isso aí. estádio, fora também. Então vai ter uma dinâmica maior, mas isso fica só pro ano que vem, é um spoilerzinho que eu tô dando, porque realmente é algo bem grandioso, que vai demandar mais trabalho ainda, mas vai ficar muito da hora e muito legal para vocês assistirem. Então é isso, muito obrigado, deixem o like, se inscrevem no canal, compartilhem se vocês estão gostando. E mais recentemente também seguem as nossas outras redes sociais, como TikTok e Instagram. E muito obrigado pelo apoio de vocês, que continuem assim, e que a gente continue a crescer e cada vez mais atingir mais gente. E mais gente também para participar. Eu convido vocês a participarem de algum jogo do time de vocês de coração e quiserem comentar sobre. A gente está muito aberto a trazer alguns participantes novos em episódios diferentes. Então, muito obrigado realmente de coração. Deixem o like, se inscrevem, comentem o que vocês estão achando do vídeo. E eu passo agora a palavra para o Pistolinha dar o falou para vocês e a opinião dele. Mano, só queria pedir apoio de vocês aí pro Santos nessa luta constante contra o rebaixamento, contra o fantasma desgraçado da Série B. Mas o rebaixamento eu não vou aguentar. Mas sigam lá nas outras redes sociais para dar apoio pra nós também. No Instagram, no TikTok. É isso, mano. Vocês são muito foda. Já são melhores que o time do Santos inteiro.